Destroem o corpo e a mente. Os vícios, sejam eles quais forem, criam uma extrema dependência na vida da pessoa. O viciado fica tão descontrolado que chega a gastar o seu salário a roubar e até a afastar-se de quem mais ama em função da sua dependência. Álcool, drogas, jogo, sexo, trabalho. Existem vários tipos de vícios, mas o que todos eles têm em comum é a dependência que causa e as consequências que trazem. De acordo com o dicionário, vício é um defeito ou imperfeição, prática frequente de ato considerado pecaminoso, tendência para contrariar a moral estabelecida, dependência do consumo de uma substância. Ou seja, um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e a quem com ele convive. Tratando-se de um viciado, falamos de alguém que se tornou tão dependente de algo que viver sem ele é completamente impossível. Um viciado em droga ou álcool faz de tudo para ter a próxima dose. Chega a perder todo o seu dinheiro, a roubar para satisfazer o vício. Já o viciado em trabalho, por exemplo, faz deste o seu objetivo de vida. Trabalha sempre mais à procura de uma satisfação pessoal ou de uma necessidade de provar algo a si ou a alguém, que pode levar à depressão, a atitudes agressivas e a surtos de mau humor. Mas, seja qual for o vício, não é apenas a pessoa que sai prejudicada, é também quem está à sua volta. Aqui, a família passa para segundo plano, tal como os amigos e os momentos de lazer que são fundamentais para uma vida em sociedade. Perda de noção da realidade, perda de controle, obsessão, consequências ao nível da saúde emocional, doenças, divórcio e até morte. São algumas das consequências que os vícios trazem a médio e longo prazo. E foi a pensar nesta problemática que em Portugal e um pouco por toda a Europa foi promovida uma caminhada contra os vícios para alertar para os vários problemas que derivam destes comportamentos de risco. Diga Não ao Vício foi o nome dado à caminhada que percorreu as ruas portuguesas e outros países como Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Moldávia, Rússia, Suíça, Ucrânia e ainda Israel e Cabo Verde, que não pertencendo à Europa, não quiseram deixar de se juntar a esta iniciativa. Nós, no Centro de Ajuda, sabemos dizer não, como também agir de uma forma a contrariar os vícios, as manias e os maus costumes. Ao contrário de muitos que agora nos assistem e estão na rua da amargura, estão vivendo uma vida sem qualidade, porque infelizmente se deixaram levar, se deixaram influenciar por esse submundo de horror, por esse submundo de terror. É por isso que a sua vida é o que você nunca sonhou que seria, uma completa desgraça. Mas olhe para mim, por favor. Isso não vai ficar assim. Essa desgraça não vai continuar. Você não será mais essa pessoa. Você não vai mais pensar dessa forma. Você não vai mais agir influenciado por essa mania, por esse mau costume de ser negativo, pessimista, de sempre esperar o pior. Você vai mudar. Você vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de agir e você verá que a sua vida, por sua vez, também mudará. E mudará para melhor. É por isso que nós estamos aqui, para mostrar-lhe, através de casos verídicos, que você pode superar problemas como vícios, como manias, como maus costumes e outros tantos que nem vale a pena mencionar. Bom dia, Cristina. Bom dia, Filipe. Eu tenho o comentário do Paulo, nosso internauta Paulo, que deixou o seu comentário na página web iurtv.eu, o qual conseguiu mudar a sua vida.
Boa noite. A única solução que encontrei foi entrar no centro de ajuda. Eu pensei que iriam me olhar acusando-me, mas estava enganado. Deram-me atenção, falaram comigo e me ajudaram. Voltei e hoje a minha vida está transformada. Nós no centro de ajuda, nós não acusamos, nós não apontamos, mas, o Paulo sabe muito bem disso, falamos a verdade. Nós não apontamos o dedo, nem acusamos, nem desprezamos ninguém. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua escolha sexual, não importa se você é de raça branca, raça negra, não importa a sua etnia, não importa. Agora, uma coisa você pode ter a certeza, nós vamos falar a verdade, goste você ou não. Nós não nos deixamos influenciar pela sua tradição religiosa ou sectária. Nós não nos deixamos influenciar pela sua cultura. Nós, à luz da palavra do Criador, nós mostramos a verdade. E quem quer, quer. Quem não quer, paciência. Quem quer, que aproveite. Porque o centro de ajuda acredita em si. Como acreditou no Paulo, como acreditou na Cristina, como acreditou em mim, nós acreditamos em si como ninguém. E é por isso que daqui a pouco o Bispo Júlio estará realizando uma oração por todos nós. Você deve agora preparar o copo com água, como eu sempre faço em todos os programas. Você deve fazê-lo. Se há alguém do seu lado assistindo o programa juntamente consigo, peça esse seu marido, a sua esposa, seus filhos. Peça a esse amigo para preparar também o seu copo com água e daqui a pouco nós vamos participar da oração com o Bispo Júlio. Você pode, inclusive, incluir o seu nome no livro da oração ou fazer o seu desabafo, pedir uma orientação, como vencer, como superar esse vício, essa mania, esse mau costume. Você pode ligar a nossa linha Amigo 24 horas, a nossa central de atendimento, o 21-836-8008 e ali desabafar. Com certeza, do outro lado, estão pessoas capacitadas para ajudar-lhe, mas sempre, e perdão repetir o que eu já falei, sempre falando a verdade. E é bom, é essencial que você seja sincero, para que nós não venhamos perder o nosso tempo, nem você o seu. Nós temos também aqui nos nossos estudos o Márcio e a sua convidada Ana. Daqui a pouco, Márcio, a Ana vai contar-nos tudo aquilo que aconteceu no seu passado, o que ela fez também para superar e viver hoje uma vida completamente diferente. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. A nossa convidada de hoje é a Dona Ana. Tudo bem, Dona Ana? Tudo bem, pastor. Dona Ana, nos dê um resumo do seu testemunho antes de chegar ao centro de ajuda. Quais eram os problemas? Era uma pessoa muito nervosa, muito agressiva e tinha audição de vozes. Levantava-me de noite e ia à procura das vozes e nunca conseguia encontrar nada. Eram constantes essas audições? E eram constantes de noite, a pontos do meu marido me chamar de louca. Dona Ana, daqui a pouco a senhora vai contar mais relato do seu caso verídico, tá bem? Tá bem. Obrigado, Márcio. Daqui a pouco, então, voltamos para conhecer com detalhes a vida da Ana, o antes e o depois. Por agora, nós vamos conhecer o Leonardo Cunha. Meu nome é Leonardo Cunha, sou morador da Maia. E a maldição na minha vida começou com os meus avós até, porque minha avó tinha uma vida financeira muito boa. Eles tinham uma vida, quer dizer, toda feliz. Tinham 6 filhos, até que o meu avô ele teve um relacionamento extraconjugal e de uma hora para outra um homem totalmente dedicado ao lar, aos filhos, muito atencioso com a esposa, que não deixava faltar nada, virou totalmente a cabeça. E saiu de casa sem mais, sem menos, sem ninguém entender o porquê. E orientaram a minha avó na altura para poder se consultar nos bruxos. Ela foi perguntar pela solução, para ter a solução desse problema. Orientaram no bruxo para ela poder começar a participar dos rituais, para poder quebrar aquela maldição, aquele trabalho que fizeram para poder destruir a vida dela. E foi quando aí o sofrimento mesmo começou para valer na nossa família. A minha avó, que nunca trabalhou, viu-se numa situação com 6 filhos e sem conseguir colocar comida dentro de casa. E para piorar a situação, a minha mãe com meu pai também começaram a ter problemas. Ao participar de um desses rituais com a minha avó, convidada
pela minha avó na altura, o meu pai que nunca teve nenhum vício, e a verdade é que a partir daquele momento meu pai começou a ser viciado em álcool. Começou a faltar as coisas também dentro de casa, porque o meu pai, de um excelente profissional no trabalho dele, ele começou a faltar no trabalho, começou a não parar no trabalho dele, e assim foi mandado embora, e começou a vir problemas atrás de problema também, até que veio a separação dos meus pais. A minha mãe teve que separar do meu pai, onde que eu e minhas 3 irmãs, juntamente com a minha mãe, a gente ia ter que morar na rua, virar morador de rua. E a minha avó, por pena da gente, né, para não deixar a gente viver na rua, ela nos levou para dentro da casa dela, onde já tinha mais 6 crianças também ali sofrendo, já passando fome. Então, veio aumentar o número de pessoas ali totalmente conturbada dentro de casa. Então, foi terrível. Era briga todos os dias entre os meus tios, né? Briga de faca, era vício do álcool, vício das drogas, tudo dentro de um lar. E a situação cada vez pior. Os bruxos pediam cada vez mais para que fosse feito obrigações. Tinha alturas que, porque o sacrifício, quando pedem lá nos bruxos, os animais ficam pendurados numa parede, essas coisas durante um tempo, as obrigações. E depois, para eles, aquilo dali vai, quando começa a entrar no período de decomposição ali, tem que se renovar. E como que a gente não tinha para comer dentro de casa, e eles iam jogar aquelas coisas fora, muitas das vezes era aquilo que a gente comia dentro de casa. Até que eu fui crescendo, entrei no período da adolescência e comecei também essa maldição, que era no caso do meu pai, o vício do álcool começou a entrar também na minha vida. Eu comecei a beber, me tornar viciado em álcool, beber de segunda a segunda-feira, sempre bebendo álcool. Comecei a participar de gangues, onde fui ameaçado de morte, tive que fugir da onde que eu residia. Foi uma vida totalmente destruída, desgraçada, perdi o meu grande sonho, que era me tornar jogador de futebol. Ficou tudo para trás por causa dessas noitadas que eu participava, das gangues, até que me convidaram para poder participar das reuniões no centro de ajuda. E depois de muita luta, essa maldição que existia na minha vida foi quebrada, na minha vida e de toda a minha família. Hoje sou uma pessoa totalmente realizada, feliz, tenho uma família constituída. Depois de um passado completamente destruído, a causa dos maus exemplos na família, a causa das más companhias, a causa dos vícios que não conseguia deixar largar, após esse passado de ruínas, de desgraça, o Leonardo recuperou. O Leonardo se libertou e hoje vive uma forma de vida completamente diferente. E eu pergunto, por quê? Será coincidência? Será obra do acaso? Será que foi a força de vontade? Eu pergunto, quantas pessoas têm força de vontade de mudar de vida e não conseguem? Quantas pessoas ficam esperando que o acaso muda a vida delas e nunca muda? Quantas pessoas estão buscando por uma coincidência e o que encontram foi o que o Leonardo encontrou: desgraça atrás de desgraça. Hoje, o Leonardo está livre e vive uma vida de liberdade graças ao trabalho inteligente, objetivo, eficaz e bíblico do Centro de Ajuda. Graças a esse trabalho de exorcismo que realizamos todas as sextas-feiras e que você precisa. Porque se você não se submeter a esse trabalho de libertação, a esse trabalho de exorcismo, a sua vida vai piorar. Não me venha com isso. Ah, Felipe, estás falando o que é ruim, o que é negativo. Não me venha com essas palavras. Eu estou falando a verdade. Ah, estás lançando uma praga. Eu não estou lançando. Agora o que me faltava? A estas horas da madrugada, em vez de estar na cama com a minha esposa, ficar aqui lançando pragas na tua vida. Ah, por amor de Deus, vamos ser homens. Vamos ser pessoas que usam a cabeça. Eu não estou lançando pragas. E eu não estou sendo pessimista. Eu estou falando a verdade. E a cada ano que passa, você tem visto isso na sua vida. Você tem visto a sua vida a piorar. E por quê? Porque você tem sido orgulhoso. Porque você tem sido reticente à proposta que nós temos feito. Você já assiste o nosso programa há quanto tempo?
Você já sabe do trabalho de libertação e exorcismo há quanto tempo? Tempo mais que suficiente para você ter se libertado de uma vez por todas. Mas esse pensamento religioso, esse pensamento sectário, esse pensamento tradicional, esse pensamento de não querer desagradar ao padre da freguesia, de não querer desagradar à mãe e ao pai. Ai, o que vão pensar de mim? Ai, o que vão pensar de mim se eu vou no centro de ajuda? Esse pensamento é que tem levado a sua vida a afundar. E esse pensamento é um pensamento preconceituoso. Não é comigo, não. Não é comigo, não. Porque se você vir ou deixar de vir, não vai influenciar na minha vida em nada. Esse pensamento preconceituoso é com você mesmo. Não importa o que os outros pensam. Não importa o que os outros falam. O que importa é que o seu presente seja como o presente do Leonardo, completamente restaurado. Bem, o primeiro passo poderia ser ligar agora ao amigo 24 horas, como já fizeram algumas pessoas. Exatamente, Filipe. A Maria Celeste de Inglaterra, que pede oração pelo seu marido que é viciado no jogo. A Sueli de Moscavide, que pede ajuda em oração também pelo marido que está com depressão devido a se encontrar desempregado. E o António de Vila Nova de Gaia sofre com esquizofrenia e sente-se muito mal. Vocês e tantos outros, como eu um dia precisei, vocês precisam de libertação. Eu tenho a certeza que já foram orientados a estar ainda hoje, sexta-feira, no centro de ajuda. Por isso, não perca essa oportunidade de mudar de vida, arrancando esse mal. Ah, Filipe, quem vai arrancar esse mal? Eu vou arrancar esse mal. Os meus companheiros, nós vamos arrancar esse mal. Já que você não consegue, já que o padre da sua freguesia não consegue, já que eu ia falar pastor, mas não é, esse mercenário, esse lojista de loja evangélica não consegue, nós vamos conseguir. Porque não é nada de cruz o que você está carregando. Não é nada de provação do Senhor. É um espírito mau que está na sua vida e nós vamos arrancar esse mal. Como aconteceu com Edmundo e a Laurentina. A minha vida antes de chegar ao centro de ajuda era uma vida de perturbação, uma vida de sofrimento. Sofria com doença crônica, dor de cabeça constante, sofria com ataque epilético e também sofria com a asma. Toda quinta para sexta-feira dormia no hospital, na camisa de força. Eu era muito perturbado espiritual, eu era viciado no álcool, eu sofria muito com esse problema porque eu era nervoso. O médico disse que não tinha cura, que tinha que tomar medicamento para controlar. E de maneira que eu sofri bastante, comecei a buscar ajuda. Comecei a buscar ajuda, eu disse ali, tem uma pessoa que faz trabalho, tu vai ficar bom. Eu ia lá, só gastava dinheiro, nunca ficaria bom. Aí eu vou no outro lado e disse, você tem um dom. Você tem que começar a desenvolver esse dom para você ajudar as pessoas, procurar ajudar as pessoas, essas coisas. Então, comecei a envolver com isso. Na cartomante, no espiritismo, na rezadeira, essas coisas, comecei a envolver tudo. Para buscar a solução do meu problema, só que eu nunca encontrei. Até que eu tornei bruxo também. Comecei a praticar o trabalho de bruxaria. Derivado desse envolvimento com o trabalho de bruxaria, eu fiquei cada vez mais doente. E cada vez mais viciado no álcool. Eu bebia até que ficava deitado debaixo do carro na rua. Tinha uma vida sentimental destruída. Não conseguia arrumar ninguém. Tudo que arrumava nunca deu certo. Eu cheguei no centro de ajuda através da programação de rádio. Fui recebido com atenção, com carinho e com amor. Por isso permaneci até hoje. Hoje estou bem. Hoje sou casado, sou feliz, e tenho paz, tenho alegria, tenho saúde e nunca mais tomei medicamento, nunca mais uso medicamento para nada. Hoje sou feliz. Hoje eu posso dizer que sou feliz. Desde bebê eu sofria muito com problemas espirituais. Tinha muitas doenças, estava sempre internada, sempre com problemas da garganta. E a minha mãe, qualquer coisa, pegava na minha roupa, automaticamente ia à bruxa. E eu cada vez ficava pior. Fui crescendo sempre assim. Na madrugada eu acordei e olhei e vi aquele homem muito alto, encostado ao meu guarda-vestidos. Mas assustei-me, de verdade, muito.
Tive muito medo disso. Tinha o meu filho que começou a ficar como um bicho. E ele não sabia as horas. E ele embrulhava papel higiênico nos pés e ele fugia-me. Fez todos os exames possíveis e imaginários que possa pensar. E o meu filho não tinha nada. A minha vida sentimental era um desastre. Era um desastre. Era violência doméstica. E contei a uma colega minha de trabalho. E ela falou-me do centro de ajuda. Hoje tenho saúde. O meu filho hoje está bom, graças a Deus. Passou, tirou um curso de computadores. Tenho um lar feliz. A partir da altura em que eu entrei no centro de ajuda, a maldição foi quebrada, bruxarias, inveja, tudo foi quebrado. O trabalho do centro de ajuda é eficaz no que se diz respeito à libertação. Que o diga a Laurentina que, quando chegou ao centro de ajuda, já tinha procurado a bruxaria, passava tempos e tempos internada, doente, e que hoje você pode assistir agora o antes e o depois dela. Faça você também o mesmo. Tome uma atitude, busque esta ajuda que você tanto necessita. Nós estamos de portas abertas, procure o centro de ajuda mais próximo da sua casa, ainda nesta sexta-feira, para que também você possa ser livre deste mal que tem lhe acometido, assim como a Laurentina, também aqui a dona Ana, que nos contava há pouco, que era muito nervosa, que passava por problemas de ouvir vozes. Não é isso, dona Ana? A senhora nos contava dessa audição de vozes. Nos conte mais um pouco. Era um tormento, porque quase todas as noites acordava com uma voz a chamar por meu nome. Chamavam Ana Maria e eu acordava, ia à porta, não encontrava ninguém. E tinha outras noites que era uma criança que chorava desesperadamente e eu fazia a mesma coisa, ia procurar no quintal todo, pegava numa lanterna na mão, porque era de noite, estava escuro, e eu ia ver, não encontrava criança nenhuma. Até que um dia aconselharam-me a ir ao bruxo. E eu fui, e ele disse-me que era o meu anjo da guarda. Hoje sei que não era, mas na altura acreditei que era algo para me proteger quando me provocava medo e me atormentava, não me deixava descansar porque eu de dia trabalhava. Não lhe deixava descansar? Pois. E a senhora foi ao bruxo e resolveu esse problema? Não, não resolveu nada, continuei sempre na mesma, ou pior ainda. Cheguei a um ponto que me sentia triste e depois passava a vida a chorar. A senhora chegou a comentar com alguém sobre esse problema? Com o meu marido, que me chamava de doida. Por eu dizer que ouvia chamar por mim e que ouvia a criança a chorar, ouvia bater ao portão e ele dizia assim, olha, lá vai a maluquinha. E essas audições de vozes, dona Ana, lhe provocavam o quê? Tristeza? Provocavam-me tristeza e depois a angústia, porque eu não sabia o que se passava comigo e acabava por me sentir triste. E o problema de nervosismo? A senhora contou também que era nervosa. Nervosa a que ponto? E agressiva, era nervosa e agressiva, a pontos de, sem mais nem menos, houve um dia que até agredi uma pessoa na rua. Que isso? Era bastante... Tinha assim umas explosões repentinas. Em casa a senhora era agressiva também, com a família? Às vezes, um bocadinho. Era? Só no trabalho é que tentava me controlar. E esses problemas, tanto as audições de vozes, a agressividade, provocou algum sentimento na senhora como desejo de suicídio? A senhora já teve... Isso não, só que às vezes pensava assim, eu se pudesse fugia próximo de uma montanha onde não visse ninguém, nem ninguém me pudesse Cansada falar de comigo. sofrer. Estava cansada de sofrer. A senhora já tinha batido em várias portas, não tinha encontrado... Não tinha encontrado solução. E quantas pessoas, dona Ana, perguntam-se agora, será que eu estou ficando maluca? Será que eu estou ficando maluco? Essa é a verdade? Porque eu ouço vozes, eu vejo coisas estranhas na noite, eu sou uma pessoa atormentada pelos espíritos
E você já até tentou contar para a família. Como a dona Ana acabou de relatar, que quando comentou com o marido disse que ela estava louca. E quantos agora não estão nos assistindo e pensam até que estão ficando louco, mas você não está louco não. Nós sabemos o que está por detrás da sua vida. Essa visão de vulto, essas audições de voz, esse nervosismo incontrolado, por trás disso há um mal. Você pode vencer e ser livre desse mal, porque a dona Ana foi livre. Dona Ana, então, contamos os momentos difíceis e os problemas, mas Sim. houve uma mudança. Houve uma mudança Aonde muito entra o centro grande de na ajuda, minha vida. então? Foi quando um dia eu ouvi a rádio, na altura ainda era a rádio de Matosinhos, e pensei assim, porque é que este senhor sabe tudo o que se está a passar comigo mesma. E ele, dizendo a direção, era na rua de Sedufeita, e eu procurei. Isto na altura, já vão muitos anos, agora já há vários centros. E eu procurei, logo no primeiro dia eu disse para mim mesma, andei anos à procura disto, encontrei, vou seguir, é isto que eu quero. Foi bem recebida? Foi sim, lembro o dia como se fosse hoje. A senhora teve que pagar alguma coisa para ser tratada, ajudada? Não, nunca tive que pagar nada. Quem é a não dona Ana pediram hoje? nada. Hoje é uma pessoa completamente diferente. Sou alegre. Há pessoas que até, quando me veem rir, dizem que têm inveja do meu riso. Dá para perceber que a Sônia é uma pessoa feliz, realmente. E em relação às audições de voz, acabou? Isso acabou tudo, nunca mais. A paz na dona Ana? E a paz comigo mesma. E aquilo que eu sinto, tento transmitir para as outras pessoas. Hoje uma nova Ana. Hoje há uma nova Ana. Dona Ana, eu vou pedir agora que a senhora se dirija a essa pessoa que está nos assistindo. Vou pedir que a senhora olhe para aquela câmera e dê um conselho a essa pessoa, porque assim como a senhora sofreu, há pessoas agora que estão nos assistindo e se perguntando, será que é possível também para mim? Será que eu também posso? Qual o conselho que a senhora daria para ela? Sua câmera é aquela, fique à vontade. Eu aconselho todas as pessoas que estão neste momento a passar por aquilo que eu passei, que têm todos esses problemas, que procurem o centro de ajuda. Assim como eu fui transformada, tenho uma vida completamente diferente, a vida dessas pessoas também será transformada. Porque a sua também foi. A minha também foi. Dona Ana, foi um prazer conversar consigo, cumprimentos à senhora e cumprimentos à família, tá bem? Tá. Vamos agora às perguntas e respostas. E no nosso quadro Perguntas e Respostas de hoje, a Maria Herminda deixou a sua dúvida. Ela é de Salvaterra de Magos e diz o seguinte: boa noite, estou-me sentindo muito fraca. Às vezes tento orar e não consigo. Já frequentei o centro de ajuda há 2 anos atrás e agora não tenho forças para voltar. O que tenho que fazer? Me ajude, por favor. Eu tenho a certeza absoluta que há 2 anos atrás, enquanto ela frequentava o centro de ajuda, ela tinha forças. Por que você se sente fraca? Eu pergunto, o que enfraquece o corpo? Diga-me. O nosso corpo fica fraco quando? Primeiro, quando você não se alimenta. Segundo, pode até alimentar-se, mas não se alimenta dos alimentos adequados, das vitaminas certas. É isso que tem acontecido consigo. Você não tem forças para orar, você não tem forças para reagir, você não tem forças para fazer o que tem que ser feito, até mesmo a voltar para o centro de ajuda, porque você não tem se alimentado da forma correta. Eu pergunto, que tipo de leituras você tem? O que você assiste na televisão? Que tipo de companhias? Porque é o velho ditado, diz-me com quem andas e eu digo quem tu és. Se você juntar-se conosco, como é que você será? Você será forte, porque eu sou forte. Você será corajosa, porque nós somos corajosos e demonstramos isso. E não temos medo de enfrentar o que seja. E não temos medo de falar a verdade. É isso que você tem que fazer. Junta-te. Minha mãe me ensinou um dia, nunca esqueci.
junta-te com os fortes e forte serás. Junta-te com os fracos e serás pior do que eles. Esse é o seu problema, amiga internauta. Esse é o seu problema. Você está sozinha ou junta com pessoas negativas, pessimistas, fracas de cabeça, fracas de espírito. Por isso você não avança. Por isso você não vai para frente. Mas isso vai mudar. Porque olhe para mim, recebe forças agora. Receba forças agora. Esse espírito de desânimo, esse espírito de tristeza, esse espírito que faz você distrair-se com aquilo que não presta. Sai já! Sai da mente, sai do corpo, sai do coração, sai! Respira fundo. Receba forças. Forças para ainda hoje, sexta-feira, chegar no centro de ajuda, libertar-se de tudo que não presta e viver uma vida completamente nova. A exemplo dessas pessoas que nós vamos acompanhar. Qual o nome da senhora? Cisaltina. Como é que a senhora chegou no centro de ajuda, senhora Exaltina? Quando eu cheguei no centro de ajuda, eu não conseguia dormir à noite. Eu era triste, angustiada, ansiosa. Depois também cheia de doença. Quais as doenças a senhora tinha? Tinha dor crônica e inflamação nos pés. E a minha filha também tinha angina crônica. Hoje estamos libertos. O que a senhora fez para ficar livre de tudo isso, hein? Participei na reunião da sexta-feira da libertação. Hoje estamos libertos. Hoje não tem mais esses problemas espirituais, acabou tudo. Acabou tudo. Vale a pena participar, então. Também que não conseguia dar bem com ninguém. Hoje estou feliz. Quer dizer, tinha uma maldição na vida da senhora. Sim. E hoje a senhora está livre. Hoje estou livre, graças a Deus. Vale a pena participar desse tratamento na sexta-feira? Vale a pena, muito a pena. Qual o nome do senhor? Francisco Martins. Senhor Francisco Martins, como é que estava a vida do senhor quando o senhor chegou aqui no centro de ajuda? Quando cheguei aqui ao centro de ajuda, eu não tinha ponto onde eu pegasse. Eu tinha lepra. Lepra? É. Há quantos anos? Há 25 anos. Porque mexi, andei trabalhando assim fora e apanhei o corpo. Há aqui pessoas que me conhecem. Eu não tinha pele no corpo e quando a perna saía. Das mãos também? Das mãos, colhia líquido de cabeça aos pés. Era muito nervoso. Nervoso? Partia tudo em casa, lascava as camisas. Tudo devido a essa lepra? É, devido ao sistema nervoso, epilepsia, hepatite C, colite nervosa. O senhor estava carregado, então? Estava. O senhor participou da quebra da maldição na sexta-feira? É, sempre. Sempre? Sempre. Então isso lhe ajudou, hein? Muitíssimo. É, e como é que o senhor está hoje? Estou bem. Nem se compara. Até eu queria deitar a mulher com o carro a andar a 100 km a hora. Por causa do nervosismo. Sim. E as mãos do senhor que estava descascando tudo, mostra aqui, ó. Olha só. Agora não tem mais nada, faz assim. Quer dizer, a pele caía todinha. Caía toda. Eu agarrava nas crostas, saíam todas. Saía tudo. E era para cortar as duas pernas, por o joelho. Quer dizer que através desse trabalho de libertação o senhor está livre hoje? Estou livre. Está feliz hoje? Calmo, e vacilão. Não tem mais nervosismo, acabou tudo. Epilepsia também? Sim, não tem nada. Não tem nada. Os médicos dizem lá dizem que sou esquisito. É? Cada Hoje vez está realizado? Estou realizado. Ok, obrigado, viu? Qual o nome da senhora? Dora. Quais os problemas que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Vários problemas, principalmente nervosismo, muita ansiedade, muita preocupação, chorava por tudo e por nada, qualquer coisa me perturbava, não dormia correto, tinha grandes insónias, pronto, porque tinha mágoa, várias situações na minha vida. E hoje, como é que a senhora está? Hoje estou bem, graças a Deus. Já rio dos problemas, chamam-me tonta de me rir dos problemas. Hoje eles não abalam mais a sua confiança? Não fico perturbada, não me sinto perturbada porque vem um problema, porque tenho que resolver isto ou aquilo, tento resolver da melhor forma e com outro ânimo, com outra garra, com coragem, que não... Não tem mais nervosismo? Não, já me sinto totalmente diferente, sim, graças a Deus. Agora, o que a senhora fez para superar todos esses problemas, hein? Sempre as correntes da sexta-feira, sempre.
Vim sempre na sexta-feira, quebra da maldição, todas as correntes tenho feito sempre em 7 meses. Vale a pena vir então na sexta-feira e participar pela libertação? Sim, pastor, porque eu cheguei aqui, mesmo quando venho, sempre me sinto um pouco mais em baixo. É diferente logo depois de participando na reunião, é totalmente diferente, saio daqui livre, completamente transformada. São muitas as pessoas que têm ligado para a linha Amigo 24 horas, através do 21-836-8008, como fez a Elizabeth do Fundão, que pede ajuda em oração porque sofre com dores de cabeça constante. Já a Maria de Almada pede ajuda em oração pela filha que teve um AVC. E a Vera de Faro pede ajuda em oração pelo marido que se encontra depressivo e sem emprego e ele vê-se um fracassado. E é por isso que hoje mesmo, sexta-feira, em todos os centros de ajuda, nós estaremos a participar da sessão de exorcismo. Exatamente. Nós damos agora esse conselho a você, Maria e Vera. Tanto as duas estão passando pelos mesmos problemas que são familiares. Nesta sexta-feira, você tem a oportunidade de estar conosco para buscar a libertação deste mal, que tem tanto atingido você quanto familiares. Usaremos do sal, porque, biblicamente falando, o sal é um elemento sagrado e faremos uso deste elemento para arrancar da sua vida este mal que tem deixado sua vida sem gosto, na verdade, uma vida sem vida. Eu quero até só retificar uma coisa, elemento sagrado depois de chegar ao centro de ajuda e devidamente apresentado à Santíssima Trindade. Porque o sal que você tem no seu saleiro não muda nada. O sal que veio das salinas diretamente para a sua casa, ou passou pelo menos pelo supermercado, não vale nada a não ser para dar o gosto físico na comida. Mas este sal que o Márcio tem em mãos, que será apresentado ao Criador, que você trará, nós não vamos dar. Se você não trouxer o sal, eu lavo as minhas mãos. É problema seu. Esse sal é você que tem que trazer, ele tem que ser sal grosso, porque o sal é bom. O sal é bom. E nós vamos consagrar esse sal para que quando você use com o seu marido, com os seus filhos, com você, quando você use na sua casa, quando você use no seu trabalho, quando você use na sua universidade, na sua escola, quando você use até colocando uma pitadinha de sal na boca, você deixe esse vício, como nós começamos o programa de hoje. Você deixe esse vício, você seja uma pessoa diferente, alegre, feliz, positiva, e tudo que é mal seja arrancado. Hoje, sexta-feira, o trabalho forte de exorcismo para a libertação total da sua vida. Seja na Ariosa, seja no Cenáculo do Porto, seja na nossa sede internacional, em todos os centros de ajuda, Portugal continental e ilhas, como também toda a Europa, estaremos realizando esse trabalho onde não há lugar no mundo que se faça, senão no centro de ajuda. E não há pessoas que estejam capacitadas e habilitadas para o fazer, senão nós, pastores, do centro de ajuda, que temos pago um alto preço por sua causa e pela nossa salvação também. Mas temos pago um alto preço para lhe ajudar, sendo homens de uma mulher só, verdadeiros, honestos, sendo pessoas de palavra. Nós temos pago esse preço para poder lhe ajudar e nós vamos lhe ajudar hoje, sexta-feira, em todos os centros de ajuda. Qual é o seu nome? Lucimar. E o seu? Ana Carla. Pelo que eu sei, mãe e filha, certo? Sim. Você lutou pela sua filha? Sim, lutei por ela há 5 anos, porque quando ela completou 18, ela disse que ia sair, ia viver a vida dela. Então, assim foi. E como é que ficou o comportamento dela a partir daí? Olha, pastor, dos 3 anos, até então, os 2 primeiros anos, foi até mais calmo. Aí depois do terceiro, quarto e quinto ano que foi complicado. Aí já foi desobediência, chegava em casa embriagada. Se eu fosse falar alguma coisa, brigava comigo, né? Que era melhor, ela disse que preferia estar fora de casa do que chegar em casa, que era um inferno, que eu não deixava ela em paz, que eu não sossegava, não deixava ela sossegada, que eu só incomodava. E quando você falava com ela e conversava, como é que ela reagia? E desse jeito que eu estou te falando para o senhor, que ela não gostava que eu falava, que preferia ficar na rua do que em casa.
O que você pensava? Você achava que a sua mãe queria o seu mal? Achava que a sua mãe estava te perseguindo? Por que você não ouvia sua mãe? Não, eu sabia que ela queria o meu bem. Eu falava que eu ia mudar, mas eu nunca mudava. Eu falava, não, mãe, a partir de hoje eu vou mudar. Mas não mudava. Por mais que você queria, mas tinha uma força que te impedia de provocar essa mudança. Mais que eu tentava, mais que eu queria, era mais forte do que eu, não mudava. Você amava e ama sua mãe? Amo demais, amo ela demais. Mas eu nunca consegui mudar através desse amor que eu sinto por ela. E como é que foi então para você ver a sua filha sair dessa vida e mudar? Pastor, foi através de muito sacrifício, correntes, campanhas, votos, fogueira santa, inclusive passei no santuário, né? A última vez agora que eu passei no santuário eu estava no Brasil, né? Eu fiquei afastada uns 10 meses, foi nesses 10 meses que eu fiquei afastada que ela se viu sozinha, né? Ele falou assim, ou eu mudo, ou eu mudo. Afastada que você se refere dela? Dela, eu fiquei afastada dela. Mas no altar, fazendo os propósitos, e um deles foi entrar no santuário. Exatamente. E todas as campanhas os propósitos que eu entrava, ela era a pessoa da frente. Ela era a mais problemática que eu tinha. Resultado disso, como é que ela está hoje? Olha, pastor, hoje, graças a Deus, né, está uma pessoa mudada. Mudada não, né? Transformada, porque do jeito que era, foi um milagre de Deus mesmo na vida dela. E hoje está uma pessoa carinhosa até, como se diz, até um pouco a mais, né? Mas graças a Deus está tudo bem, graças a Deus. Hoje, essa passagem de ano foi a primeira passagem de ano que ela passou comigo e eu falei, meu Deus, só o Senhor mesmo para fazer esse milagre. Nem nessa época vocês passavam juntas, né? De tão distantes que eram uma das outras. Como é que é o relacionamento entre vocês, Ana? Ah, agora é ótimo, é uma maravilha. Com Deus no meio, então, só fortaleceu. Então, o Santuário da Resposta realmente funciona, não é? Exatamente, funciona e eu aconselho todas as mães, né, que têm filhos, assim como eu tive, que não desista, né, que venha lutar, que venha persistir, porque a nossa insistência vale a pena, a gente insistir por eles, porque se nós que somos pais não lutar por eles, quem vai lutar? Qual o seu nome? Franz. Dona Franz, qual foi a resposta que a senhora teve ao entrar no santuário? A resposta que eu obtive, pastor, passar no santuário e fazer o voto do santuário foi a libertação do meu irmão, que era viciado no álcool e no tabaco. Devido a essa situação, ele já estava à beira do divórcio. E ele já estava à beira da separação, devido ao vício, problemas, que com certeza trazia brigas dentro de casa. E o que a senhora fez para mudar a situação? Eu fiz o voto do santuário da resposta, passei no santuário e determinei a libertação e hoje ele está completamente livre. Hoje não tem mais nenhum tipo de vício, está completamente liberto. E o casamento? O casamento está bem e não tem vício algum. Parabéns. E coisas maiores hão de acontecer. São imensas as pessoas que foram respondidas através desse propósito que nós estamos realizando no Centro de Ajuda aos domingos, de passar pelo Santuário da Resposta. E os resultados estão aí. Pessoas que entraram de uma forma, mas saíram de outra. Entraram tristes, saíram alegres. Entraram doentes, saíram curadas. Entraram viciadas, saíram libertas. Entraram desunidas na sua família, saíram com união familiar. Entraram no insucesso, saíram com sucesso. Bem, nós vamos agora para Braga, onde o Leandro já está preparado com o seu convidado, o senhor Constantino, ele que também passou pelo Santuário da Resposta e obteve experiências maravilhosas. Bom dia, Leandro. Bom dia, senhor Constantino. Bom dia, pastor Felipe, bom dia a todos que acompanham essa programação. Eu tenho aqui comigo o senhor Constantino, que sofreu muito. Como é que era, senhor Constantino, a sua vida antes do senhor chegar ao centro? Chegar ao centro de ajuda, é uma pessoa que sofria muito, a vários pontos, a vários níveis de saúde, onde eu sentia um aperto na minha garganta, onde corri vários médicos, onde os médicos de medicina tradicional mandaram para um especialista especializado em doenças da garganta, onde passei 2, 3 anos, ao ponto de chegar a tomar 12 calmantes por dia. A última consulta que eu me lembro que me ele disse foi que não podia fazer nada por mim, porque era tudo por problemas derivados do sistema nervoso. Onde então chegou o ponto que entramos, o meu pai e a minha família comigo, na parte de procurarmos
bruxos, cartomantes, desse caminho. Quer dizer, tudo isso derivado desse problema que o senhor tinha, era um sufoco, um aperto na garganta. Um aperto, sim, eu só não sentia esse aperto quando dormia, eram 24 horas. E o médico disse que não podia fazer nada pelo senhor, que não tinha solução. Que não tinha solução. Aí por isso o senhor procurou essa ajuda, no caso em bruxos, né? Nesses lugares, Sim, é isso? É isso. E qual foi a experiência que o senhor teve vindo nesses lugares? A experiência é que a gente ia e no momento até pensava, a gente até sentia um alívio, mas passados 2, 3 dias as coisas pioravam, mas pioravam de uma maneira muito forte, ao ponto de a gente procurar outro, ia-se a outro bruxo ou bruxa, e sempre enrolar tipo como uma bola de neve, ao ponto que não conseguia, cada vez piorava mais. E a vida financeira? A vida financeira derivada ao problema de saúde, entre aspas, que era um problema espiritual, estava um caos. Não trabalhava, não tinha como... E além de não trabalhar, tinha que comprar os medicamentos, né? Derivados desse problema. Medicamentos, consultas, era o meu pai que me ajudava. Eu já não tinha condições, porque não trabalhava, não tinha condições. Então isso também, além de afetar a vida econômica, afetava também a família. Afetava também a família. Né? Pronto, então aí o senhor chegou ao centro de ajuda a convite de quem? A convite de um irmão meu. Do seu irmão. Sim. O seu irmão então veio ao centro de ajuda, ele convidou, o senhor chegou, participou das reuniões de libertação, entrou no santuário, o que aconteceu, senhor Constantino? Sim, cheguei ao centro de ajuda, participei das reuniões de libertação, entrei no santuário e as coisas pouco a pouco foram melhorando de uma forma muito progressiva. Até cheguei ao ponto que eu já deixei de sentir os sintomas que sentia, os problemas que tinha, ao ponto de deixar a medicação, que eram muitos, eram 12 calmantes por dia, ao ponto de eu ter que pedir dinheiro ao meu pai para comprar os medicamentos que já não tinha condições. Eu cheguei ao ponto de acabei com a medicação e o problema desapareceu. Quer dizer, o senhor viu realmente a libertação acontecer na sua vida, ficou livre do aperto na garganta. Graças a Deus fiquei livre do aperto na garganta. Se libertou dos medicamentos, não é? Começou a trabalhar. Comecei a trabalhar, onde, derivado ao problema que tinha, não trabalhava, vivia numa casa do meu pai, que poucas condições tinha, onde comecei a trabalhar, onde comecei a lançar mais nas mãos de Deus, onde consegui construir a minha própria casa, onde na altura eu tinha uma scooter, uma scooter, onde até essa scooter eu fiquei sem ela, porque avariou, não tinha dinheiro para o concerto, onde hoje construí a minha casa, como já referi, onde tenho vários carros, meu, da esposa, da filha, graças a Deus um bom emprego. Quer dizer, hoje casa, carros, trabalho, a prosperidade. Graças a Deus há prosperidade. A saúde tem condições. A saúde, graças a Deus, tem condições. O casamento. O casamento está abençoado, está sempre bom. E qual o conselho que o senhor dá, senhor Constantino, para as pessoas que estão agora acompanhando a programação, passando por situações, sofrendo os problemas que outrora o senhor sofreu? O que o senhor tem a dizer para essas pessoas? O conselho que eu dou é que as pessoas procurem o centro de ajuda mais próximo das suas casas e que comecem a participar do santuário, que entrem no santuário, que participem dessas campanhas e que não desanimem, que como o Senhor Jesus mudou a minha vida através da fé e do centro de ajuda, também a vida delas, eu creio e tenho a certeza que pode mudar. Está certo. Muito obrigado, senhor Constantino. Está aí, pastor Felipe, é o resultado na vida de quem entrou no santuário. Eu quero até aproveitar essa oportunidade de convidar todas as pessoas, de convocar todas as pessoas que estão agora acompanhando essa programação e que estão sofrendo, estão realmente necessitadas de um socorro, porque nesse domingo, aqui em Braga, nós iremos entrar no Santuário da Resposta pelo socorro divino, seja qual for o problema que a senhora, o senhor esteja a sofrer, a passar, seja na área econômica, na saúde, na família, não importa, há solução para si, a resposta está à sua espera. O socorro vai vir para quem entrar no santuário. Aconteceu a transformação, a libertação na vida do senhor Constantino, vai acontecer na sua vida também. Eu quero convidar todos para estarem conosco nesse domingo, tanto às 7h30 como às 9h30 da manhã, na cidade de Braga, na Avenida Imaculada Conceição, número 567.
você pode me procurar, eu estarei à sua disposição para lhe ajudar e com certeza, a partir desse domingo, o socorro vai chegar, a sua vida não será mais a mesma. Pastor Felipe. Eu queria até frisar, Leandro, o senhor Constantino, que o mesmo senhor Constantino, ele buscou o socorro. Buscar o socorro, ele buscava. Porque a sua situação era urgente, mas buscava no lugar errado. Buscava com as pessoas erradas. Somente no santuário da resposta, somente através da sua fé num Deus vivo e poderoso, é que este homem foi completamente socorrido. E com ele, a sua família, sua esposa, sua filha. E hoje é um exemplo a ser seguido. Parabéns. Parabéns, senhor Constantino, pela sua fé, pela sua disposição, pela sua confiança. Parabéns pela sua luta, parabéns por usar essa fé inteligente num Deus vivo e não nos bruxos, não nas religiões, não nas seitas, porque essa foi a sua salvação. Mais uma vez eu agradeço, Leandro, ao pastor, no caso ao seu Constantino, cumprimentos à família e cumprimentos a todos aí do Centro de Ajuda de Braga. Não será só em Braga, mas será em todos os centros de ajuda. No caso, o Márcio estará na Ariosa. Ali na Ariosa estaremos também passando pelo Santuário do Socorro. E você que mora em Pedrouço, Ariosa, é o nosso convidado a este domingo. Estará ali na rua 3 de Maio, número 285, em Pedrouços, bem em frente ao cemitério de Pedrouços. Seja às 9h30, às 7h30 da manhã, às 9h30, às 15 horas e no final do dia às 18 horas. Nos mesmos horários. Sem tirar nem pôr, nos mesmos horários, eu estarei no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, número 485, esquina com a rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. E em Lisboa, na nossa sede internacional da Europa, na rua Dr. José Espírito Santo, número 36, no bairro das Amendoeiras, freguesia de Marvila. Meu copo com água já está preparado. Agora, juntos, vamos participar da oração com o Bispo Júlio.